agradecer a presença, agradecer também aqui o aceite, né, dos colegas que aceitaram participar dessa proposta de mesa redonda, a Major Rimarona, da UFMG, o Andrei Kerner, da Unicamp, né, o Roberto Fragali, que deve estar chegando, da Federal Fluminense, e a Lígia Freitas, da Universidade Estadual de Minas Gerais, que fará o debate, né, os comentários sobre as exposições. Né? Então, a nossa mesa, Política, Direito e Judiciário no Regime Democrático, né, Desafios para a Ciência Política, tem essa ideia, né, de tentar juntar um pouco a trajetória dos trabalhos que vêm ocorrendo aqui no Brasil, na ciência política brasileira, né, sobre o judiciário e as relações de protagonismo político do judiciário, e também propor, né, uma análise de conjuntura, né, uma análise aí da conjuntura político-judicial brasileira, se é que podemos chamar dessa forma. Né? Então, são esses dois propósitos, né? E também fazer um balanço, né, dessa trajetória da própria área temática, né, que está completando neste encontro 10 anos. Né? Ela iniciou, será feito aqui também um aprofundamento dessa trajetória, né? Ela iniciou em 2010, foi proposta em 2009, e iniciou em 2010, depois de 2000, e veio sempre com um grande sucesso, né? Um grande número de trabalhos apresentados. Né? Então, bom, a minha proposta é que cada expositor, né, possa ter aí em torno de 20 minutos, né, para fazer sua exposição, e depois nós vamos ter os comentários da Lígia e o debate aberto também com os participantes. Né? Então, bom, de imediato, passaria a palavra, então, para o professor Andrei Kerner, que vai dar início às exposições. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Fabiano. Muito obrigado pela iniciativa, né, e pelo organizar essa mesa e por me convidar. Saúdo também os colegas da mesa e aos demais, ao público, né, desta sessão feita online, né, como nós temos feito nos últimos 7 meses. Eu organizei a minha fala com duas partes, né, uma primeira parte fazendo né, uma memória da AT, que completa seus 10 anos, acho que é a proposta da mesa redonda, e a outra fazendo algumas reflexões sobre a utilidade da perspectiva histórica para pensar a produção judicial da norma constitucional na política neo-oligárquica. Então, sem mais delongas, né, eu falo sobre a memória da AT, né, as pesquisas atuais de ciência política sobre o judiciário e o direito no Brasil se iniciam no contexto da transição e da Constituição de 88. No plano internacional, era o momento de uma virada para abordagens institucionais e modelos formalistas de análise política do judiciário, que assumem noções restritivas de legalidade e de direitos para atribuir uma definição formal ao papel e à atividade do juiz, aplicação estrita da lei, interpretação literal original, separação entre decisão judicial e políticas públicas, de modo a qualificar todo o distanciamento dela como judicialização da política estimulada pelo ativismo judicial. Mas eles iam na contramão da Constituição brasileira de 1978, cuja marca era a aposta dos constituintes num compromisso de promover-se a democracia, os direitos civis e sociais, com o apoio de instituições judiciais fortes. Para os que iniciávamos as pesquisas sobre o Brasil naquela época, estava posto o problema. Modelos de análise consagrados internacionalmente eram tomados emprestados por aqui, dado o seu prestígio e a sua elaboração teórico-metodológica aparentemente impecável. Porém, eles não tinham qualquer base histórica, social ou política sobre as instituições ou as práticas do direito no Brasil. Os propósitos daqueles que os propugnavam eram opostos ao nosso compromisso constitucional, e os termos desdenhosos ou desqualificantes com que se referiam à Constituição de 88 mal ocultavam que, na falta de capacidade política para atacá-la frontalmente e substituí-la, seu objetivo era promover o seu esvaziamento completo.
Assim, tínhamos que iniciar a pesquisa de forma quase autodidática, sem mestres, e com a sombra enorme de modelos internacionais. Isso repetia as condições da produção acadêmica em países periféricos. Fragilidade institucional e teórica interna, com alta permeabilidade à produção externa. Ao longo dos anos 90, podemos verificar a demora a aumentar o número de pesquisadores na área. Depois da criação da ABCP em 96, nos dispersávamos pelas ATs de teoria e pensamento político, de instituições, de comportamento, etc. A própria ABCP tinha uma postura de não ampliar o número de ATs para manter os encontros mais restritos. Em 2006, fizemos um GT sobre direito, política e judiciário no encontro da ALACIP, que ocorreu na Unicamp. A programação do GT foi induzida, pois convidamos os colegas para que propusessem sessões e convidassem outros pesquisadores. Esta foi a primeira reunião ampliada que compreendeu colegas de vários estados e diversas disciplinas, e não só de ciência política. Era até necessário, pois naquela época não seríamos suficientes para preencher todas as atividades de sessões em 3 dias de encontro. Quando organizamos o encontro da ABCP na Unicamp, em 2008, fizemos uma mesa redonda e sessões em ATs, de modo que pudéssemos nos encontrar novamente. Com a presidência de Fabiano Santos, a quem agradeço o apoio, e a minha presença como secretariado junto, aumentamos o número de ATs nos encontros na ABCP, de modo a ampliar os encontros e fortalecer a associação. Em 2009, organizamos, com o apoio da Escola da Magistratura da 2ª Região e da ABCP, um seminário no Rio, na antiga sede do STF. O seminário representou o lançamento da AT pela ABCP. Ao mesmo tempo, Fabiano Engelmann propôs um seminário temático no Unpox, o que permitiu que, já naquele ano de 2009, tivéssemos uma reunião. A proposta de criação de uma AT sobre direito judiciário na ABCP esbarrava no risco de haver sobreposição e choques com a AT de instituições políticas. Esse risco é sempre atual, mas as relações e fronteiras da política com o direito não se resumem à dimensão institucional, nem as pesquisas precisam ser nelas focadas. Aquele movimento na ABCP e na Unpox tinha como modelo o Réseau Européen Droit et Société, não para copiá-la, mas como desenho em que as pesquisas sociojurídicas não se constituem em disciplinas especializadas, mas um campo de convergência de pesquisadores que se indagam e trabalham aqueles temas. Desse modo, a AT se caracterizaria pela interdisciplinaridade, a pluralidade temática e a diversidade de perspectivas teóricas e metodológicas. A iniciativa dava a possibilidade de tornar a ABCP a sério, pelo menos o ponto de incentivo àquele movimento. Nesses anos, o que aconteceu foi, né, a ampliação, né, e isso, de fato, ocorreu principalmente na Unpox. A primeira reunião da TED foi no encontro de 2010 no Recife, e esse é o 6º encontro em que nos reunimos, né? No início, a gente pensava uma espécie de roteiro que era as sessões seriam de teoria, análises institucionais e pesquisas temáticas, né? Esse roteiro se manteve por um tempo, mas várias áreas, né, vários temas, né, apareceram, como estudos sobre elites jurídicas, estudo em perspectiva comparada e análise do judiciário do Ministério Público nos estados. Em todos os encontros houve 1 ou 2 sessões dedicadas a temas da hora, como justiça de transição, trabalho e corrupção. A AT se consolidou e teve um número crescente de propostas até o encontro de 2016, quando começou a cair o número de participantes. Atribuiu a queda, claro, à crise econômica do país e seus reflexos sobre a academia. Mas houve 2 movimentos interessantes. Um foi a consolidação de áreas temáticas sobre direito judiciário em outras associações, como história, sociologia, a criação de associações de estudos do direito e ações de direitos humanos, sociologia do direito. E o outro movimento foi a ampliação das áreas temáticas na própria ABCP, em que os temas sobre direitos e tribunais passaram a caber não só na nossa AT, mas em outras ATs. Desse modo, a nossa AT mantém-se como um ponto de confluência entre os que estudam o jurídico como um campo complexo de elementos e que, digamos, as pesquisas sobre temas substantivos parecem se dispersar em outras áreas. A participação tem sido composta, né, por pesquisadores com formação e atuação em ciências sociais, em direito, e aqueles que combinam formação, trajetória e atuação nas 2 áreas. Essa é uma característica importante, de modo a manter a abertura e o diálogo com aqueles que, de outro modo, correm o risco de se tornarem
objetos objetivados de pesquisa e análise. A T se consolidou, os resultados são bastante substantivos. Eu e o Tumil fizemos um capítulo da coletânea, agora seria publicada pela BCP nesse encontro, né? No qual nós fizemos um balanço da produção da área. O que é interessante não é o agregado, a combinação, né, dos trabalhos de pontos de vista diferentes que trazem novas questões e hipóteses a serem trabalhadas. A crise política de 2012, desde 2012 2013, trouxe novos problemas que podem ser trabalhados a partir desses resultados. Alguns pontos evidentes são a centralidade dos juristas na crise, as fronteiras pouco nítidas entre juristas e outras elites políticas, o uso tático dos poderosos instrumentos jurídicos criados pela Constituição desde a Constituição de 1988, a reafirmação de arbitrariedades em escala mais amplas e, enfim, o apoio de grande parte dos juristas e da classe média a essas arbitrariedades. Esses pontos são evidentes e precisamos repensar nossas maneiras de construir nosso objeto, deixar de supor uma relativa autonomia do campo judicial, fazendo apenas análises internas. E os nossos conceitos criticar o uso, né, de noções institucionais e noções emprestadas do direito constitucional. Nos artigos que eu tenho publicado desde 2018, eu afirmo que ingressamos desde 2012 e 2013 numa política tensa, o jogo duro constitucional, em que atores políticos fragmentados e polarizados enfrentam-se em situações de crise ou quase crise política. A instabilidade política, as violações de direitos e regras e as ameaças à ordem constitucional combinam-se com a continuidade das regras básicas da Constituição de 1988. Essa situação se estende no tempo e podemos ter ingressado numa longa, né, duração de instabilidade democrática, que é assegurada por um equilíbrio aparentemente precário de atores fragmentados em alianças instáveis. O STF emergiu, né, no jogo político, não preciso dar evidências para vocês, a gente pode falar que a fragmentação, a dispersão da jurisprudência e os alinhamentos, né, os jogos táticos que são feitos pelos ministros nas suas decisões. A situação tem analogias com a política oligárquica da Primeira República, e por isso vou elaborar algumas reflexões a respeito delas. Não proponho uma aplicação direta da minha análise ao período atual, sem uma comparação elaborada das duas situações, o que não farei aqui, porque procuro fazer uma análise da produção judicial da norma constitucional na política oligárquica, usando categorias que não remetem ao discurso do direito constitucional. Vou falar da Primeira República, mas não vou relatar o que todos sabemos sobre política dos governadores e coronelismo. Vou falar pouco deles, apenas o suficiente para pensarmos o que está em jogo na decisão constitucional da política oligárquica. Talvez eu vou resumir aqui um pouco, quer dizer, eu tenho uma parte que eu falo da questão que nós temos jurisdição constitucional, assim, desde o Império, né? Quer dizer, nós temos jurisdição constitucional, nós temos jurisdição judicial constitucional desde a Primeira República, então nós temos uma continuidade nesse campo, mas nós não temos propriamente justiça constitucional que se refere também, que remete, se relaciona com o Estado de Direito, né? Quem poderia, a partir do Perelman, né, seria, então, né, observar uma regra que enuncia a obrigação de tratar, de certa maneira, todos os seres de uma certa categoria. Ou seja, tratar igual os seres de uma determinada categoria, tal qual eles são postos por uma regra formal, né? O que acontece, digamos assim, para os juízes, né? Quer dizer, essa é a regra do Estado de Direito, né? De não arbitrariedade, de fairness, né? E para os juízes, esse problema é o do imperativo institucional de consistência das suas decisões. Não é um dever moral ou a incontornável presença de valores na tomada de decisão, mas é a implicação do seu papel institucional, em virtude do qual eles devem abordar os casos de forma imparcial e objetiva e decidir segundo regras. Um juiz deve produzir decisões consistentes entre si, em situações análogas e ao longo do tempo, não tanto em seu conteúdo, mas na maneira de abordar o problema e construir as suas decisões, as suas soluções.
Num artigo de 2013, né, Vanderlei Guilherme dos Santos analisou a representação oligárquica na Primeira República. E ele colocou, né, destacou a estabilidade institucional e governamental, em contraste com as situações de crise, quase crise política. Para ele, né, quer dizer, o que é importante, né, se tratava de um conflito altamente regulado pelas elites que excluía o unilateralismo, produzia o isolamento dos conflitos locais e excluía a participação ampla. Ele propôs um modelo de sistema representativo oligárquico, afirmando que a representatividade existe se o acesso e a sucessão aos lugares da autoridade pública se dão por eleições, e se há respeito aos direitos pactuados por garantia mútua. Ele é oligárquico porque o acesso à sociedade política é restrito a um conjunto limitado de indivíduos em função de critérios variados. O governo oligárquico assegura a representação dos interesses, a produção de garantias mútuas e a administração do bem coletivo, reduzindo as divergências. O sistema oligárquico caracteriza-se pela assimetria entre capacidade de produção e a de prevenção do bem coletivo, pois para a primeira é necessária a unanimidade ou quase, enquanto a segunda produz-se pela oposição de alguns poucos. Assim, nenhum membro é capaz de produzir o bem coletivo sem a cooperação de todos os demais, mas um pequeno grupo é capaz de impedir aquela produção, apesar da cooperação dos demais. Para nossa discussão, relevam 2 pontos. A distância entre as regras pactuadas pelo sistema oligárquico e as normas jurídicas, e as relações necessárias do compromisso dos oligarcas com as eleições, né? O primeiro ponto claro, quer dizer, os oligarcas criam convenções que têm validade entre eles e são efetivadas, só que elas não têm uma condição objetiva e pública, né? Que elas possam ser, na qual elas possam ser exteriorizadas. Por sua vez, a questão das eleições é importante na medida em que é uma passagem necessária para validar as posições de mando, né? Ou seja, as posições fáticas de mando precisam ser transformadas em posições jurídicas de uma autoridade legítima, né? Uma autoridade legitimamente instituída pelo poder público. Não se trata de legitimidade no sentido de aceitação pelos destinatários, mas de legitimidade jurídica, no sentido de validade objetiva daquela posição como uma posição pública e estatal. Assim, a representação oligárquica é capaz de produzir e implementar suas próprias convenções, mas é preciso que seus atos tenham atributo de validade jurídica, de modo a serem dotados de objetividade, isto é, como atos do poder estatal de que os eleitos se tornam os representantes e os agentes. Quais são as implicações, né, para os juízes? A gente pode dizer que na Primeira República havia, né, quer dizer, os juízes eram ativados sistematicamente, né, e a lógica da situação dos juízes se colocava numa lógica na qual ele via a tensão ou a contradição entre a lógica das convenções entre os grupos oligárquicos e as normas constitucionais, e o seu imperativo, né, institucional de consistência nas decisões. Então, se o juiz adotasse uma posição, seja uma posição formal, de que ele fosse sempre utilizar, decidir segundo a sua concepção do que seja a interpretação da lei, ele iria entrar em conflito com os grupos oligárquicos, inclusive aquele que os apoia. A outra questão, se o juiz decidisse conforme os interesses do grupo oligárquico que o apoia, ele deixaria de ser juiz, porque suas decisões não teriam consistência nenhuma. E o juiz poderia, então, decidir entre escolher ou não, ele poderia selecionar os casos que ele poderia decidir, e ele estaria, então, envolvido, né, nessas tensões. Eu desenvolvi um pouco essas dimensões estratégicas, né? Existe a dimensão, digamos, a relação estratégica do juiz com as oligarquias, e existe o ponto de vista das relações internas, né? Na qual, se o juiz é controlado por seus pares, que também tomam decisões segundo os critérios da consistência, segundo o imperativo constitucional de consistência das suas decisões,
então esse juiz pode se respaldar naquele apoio dado pelos seus, naquele controle, naquele apoio dado pelos seus colegas. Se os seus colegas não decidem dessa maneira, o juiz está mais exposto e ele está, então, inserido no jogo oligárquico. Pois bem, quais são as implicações, né? Eu gostaria eu corri um pouco, né? Mas quais são as implicações? A tendência, né, é que os juízes procurem, né, compatibilizar, né, essas duas regras. A tendência é que o ministro busque formas de acomodação entre as duas lógicas, procurando alternativas a decisões que geram resistências ou reações de grupos oligárquicos. Ele procura escolher os casos que vai julgar, de modo a manter alguma consistência e a não contrariar as expectativas dos oligarcas. No entanto, o juiz individual não controla a agenda do tribunal coletivo, sujeitando-se a decidir casos politicamente difíceis. O juiz pode adotar uma fórmula geral para poder modular o julgamento dos casos. A regra permite selecionar, segundo as circunstâncias, se ele vai ser a autocontenção, o ativismo, formalismo ou instrumentalismo, respeito às regras ou promoção de objetivos. A fórmula geral permite esvaziar o texto legal e compô-lo com outros fundamentos para a decisão. Ideais iluministas, princípios constitucionais, brocardos ou ditados jurídicos, máximas do direito romano, legislação comparada, doutrina, jurisprudência, as necessidades do imperativo da ordem social. Desse modo, é possível modelar o conteúdo por meio da interpretação da norma legal de várias maneiras. Podem ser adotados requisitos formais para admissão ou julgamento das questões substantivas, como foi o caso da invenção do requisito do direito líquido certo, criado pelo ministro Pedro Lessa para os habeas corpus políticos. O juiz poderá criar ainda distinções e exceções nas regras de procedimento ou alternar critérios para a construção de realidade. O juiz pode estabelecer pressupostos ou requisitos de prova. Em todos os casos, o ministro pode modular a utilização segundo as posições dos grupos políticos que se enfrentam na situação concreta. Em conjunto, esses procedimentos significam a construção artesanal e casuística das decisões. Produzem-se soluções engenhosas ou ecléticas que podem levar à invenção de novas normas, mas que não estão imunes a tensões futuras, dado que, se forem fixadas, poderão vir a contrariar as convenções dos chefes oligárquicos. Então, as implicações são: o juiz alterna a sua posição de fala, né? Ele está no ponto de visibilidade da Constituição como referência para a ordenação política, né, da República ou da comunidade política, mas ele vai falar primeiro como copartícipe do jogo oligárquico, mas com convenções que ficam implícitas nas suas decisões. Ele fala em nome de ideais civilizacionais, ele é o intérprete autorizado da lei, ele fala em nome das necessidades da ordem pública, né, como guardião de uma determinada forma de sociedade. O texto judicial torna-se pouco nítido, com dispersão conceitual, silêncios e uso de formas retóricas. As técnicas jurídicas são usadas de forma eclética, parcial, combinada, proliferam-se argumentos e citações, mas eles são truncados, sua lógica é confusa, as razões de decidir são insuficientes. Os efeitos, né, são a adaptabilidade das decisões e não decisões às situações concretas, a baixa legibilidade da jurisprudência e a pouca previsibilidade das decisões, e a combinação entre hiperatividade decisória e o limitado efeito de objetividade da norma constitucional construída pelo tribunal. Em conclusão, essa comunicação apresentou alguns elementos de memória sobre a trajetória da T nessa década e esboçou uma perspectiva para análise crítica da situação atual, tendo em vista a relação entre a política oligárquica e a produção judicial da norma constitucional. Vivemos há 8 anos numa situação de instabilidade e o nosso problema é encontrar problemas e estratégias de pesquisa para entendê-la, além dos problemas da ação, né? Para isso, é necessário fazer a escolha de temas estratégicos e críticos, adotar perspectivas transversais, tanto internas quanto externas ao tribunal e ao direito, combinar pesquisas de macro e microanálises para obter visão de conjunto, né, e a compreensão detalhada de conjunturas ou situações específicas. Enfim, a situação atual implica encarar a trajetória política do nosso país
as condições e as formas do jurídico, assim como o significado das suas práticas. Ela impõe articular pesquisa de ciência política com a história do direito ou com a história constitucional brasileira. É isso que eu vou continuar fazendo, né, nos próximos anos. Agradeço aos colegas e peço perdão que me excedi um pouquinho no tempo. Obrigado, professor Andrei Kerner. Eu acho que por essa trajetória, né, tanto da nossa área temática quanto essa proposta analítica esboçada, e que certamente vai render aí um bom debate. Então, eu vou passar pela ordem que nós havíamos combinado, né, para a professora Marjorie Marona, e, posteriormente, será o professor Roberto Fragali, que já se encontra no plenário, e, finalmente, daí os comentários, antes de abrirmos para o debate, da professora Lígia Freitas. Então, de imediato, professora Marjorie. Bom dia a todas e a todos. Eu não poderia deixar de iniciar agradecendo ao convite para participar dessa mesa redonda, ter novamente a oportunidade de escutar os meus colegas, o Andrei, o Fragali, e estar de novo aqui debatendo também com o Fabiano e com a Lígia as questões que nos são tão caras, né, que constituem essa agenda de pesquisa que a gente partilha. Eu vou procurar avançar aqui no tempo que me foi concedido com uma análise conjuntural que procura situar a relação do Supremo Tribunal Federal com, particularmente com o Palácio do Planalto nos últimos 2 anos. Quer dizer, o período aí em que a gente está sob a égide do governo Bolsonaro, né? Então, diferentemente do professor Andrei, mas evidentemente em muitos pontos de forma complementar, eu vou fazer uma análise mais conjuntural, embora faça, evidentemente, recursos a esse conjunto de pesquisas e o acúmulo, né, de dados e análises que a gente já tem produzidos pela nossa agenda, com toda a trajetória que esse AT aqui na ABCP aporta, né, para que isso seja possível. Então, eu vou iniciar a minha análise de conjuntura, né, e pensar um pouco esse desempenho do STF no governo Bolsonaro, retrocedendo um pouco lá para aquela declaração que o filho do presidente fez em tom de ameaça, né, de um fechamento institucional, que antecedia ainda a vitória eleitoral do seu pai, do Jair Bolsonaro, né? E vou seguir com isso, quer dizer, o meu arco de análise, então, parte daí, né, e vem até a primeira, né, indicação, imagino que hoje deva ser confirmada pelo Senado, a primeira indicação do Bolsonaro para uma vaga, né, no STF. Então, nesse período, né, a relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto desenha uma espécie de uma curva, né, que parte de um ponto de grande tensão, ainda antes da eleição, mas às vésperas da eleição do Bolsonaro, né. Essa tensão, ela se radicaliza profundamente, né, chega às raias do desarranjo institucional completo, né, então ela gradativamente os humores, os ânimos vão se arrefecendo, né, e uma certa harmonia mambembe entre os poderes da República vai se estabelecer, né. Quando a gente pensa em variação no padrão de atuação de cortes constitucionais, né, é comum que a gente as observe a partir de mudanças institucionais que possam impactar na sua independência e na sua capacidade institucional, né? Mas eu quero afirmar aqui, né, e pontuar aqui, que as instituições elas não atuam no vácuo, né? Então, que esse impacto de grandes alterações, né, que pode ser provocado por grandes alterações institucionais, ele é mediado por um determinado contexto político, social, econômico e ideológico, né? E é justamente essa percepção que é o que justifica, né, a análise da variação do padrão de atuação do STF num período tão curto de tempo, né? Eu estou falando aqui de pouco mais de 2 anos desde que o Jair Bolsonaro, pouco menos, desculpe, de 2 anos desde que o Jair Bolsonaro chegou à presidência da República, né? Então,
nesse período, a gente teve mantido esse enquadramento institucional, né? As regras de indicação, de permanência, de remoção dos ministros, os instrumentos de poder alocados, seja individualmente, seja colegiadamente aos ministros, eles não se alteraram muito, né? Mas se alterou profundamente o ambiente político, o contexto social e o contexto econômico, né? E isso aconteceu tanto quando a gente compara o governo Bolsonaro com governos anteriores, como quando a gente considera também a recente trajetória mesmo do atual governo, que foi atravessado aí pela maior crise sanitária do século, né, que é a pandemia de Covid-19, que ainda afeta a vida de todos nós. Tá? Então, o Supremo, ao longo do ano de 2019, né, ele teve que lidar com um quadro de continuado e crescente ataque à sua posição institucional por parte daqueles aliados mais fiéis e apoiadores mais ardorosos do governo Bolsonaro. Né? E esse quadro ele se agravou justamente após a chegada da pandemia de Covid-19 ao país. Isso só começou a ser revertido, gradativamente se arrefece, né, esse conjunto de ataques, essa grande tensão, na segunda metade aí, do ano atual, né? Um movimento que, na verdade, acompanha, em certa medida, também uma curva de estabilização do próprio governo. Tá? Então, eu vou retroceder aí às vésperas do segundo turno das eleições, quando o então deputado federal Eduardo Bolsonaro antecipava já essas tensões que iam se estabelecer entre o STF e o Planalto, né? Ao fazer aquela declaração de que se quisesse fechar o STF, bastava ordenar um soldado e um cabo, né, para, a partir daí, então, avançar com a minha análise. Quando Jair Bolsonaro é eleito, né, ele ignora uma solução de governabilidade que vinha sendo adotada desde a redemocratização e que é expressa na conhecida fórmula do presidencialismo de coalizão. Né? Ao contrário, o que o Bolsonaro faz é avançar uma estratégia de unilateralismo presidencial que acabou por estressar as relações do governo com o legislativo, né, e redundou numa demanda crescente perante o Supremo Tribunal Federal por uma espécie de atuação mediadora ou uma atuação do STF no sentido de auxiliar a conter os arroubos individuais, em certa medida, bastante autoritários do presidente da República. Né? Quando o primeiro ano do governo, para que a gente tenha uma ideia, né, quando o primeiro ano do governo Bolsonaro acabou, havia no STF quase 70 ações questionando as iniciativas do Planalto, né? Dentre medidas provisórias, decretos e portarias. E a isso se somava pelo menos outras 2 dezenas de ações questionando o Planalto, né? Que, embora não tivesse relação direta com medidas oficiais, se vinculavam à agenda do governo. Né? Vejam que tudo isso sob o eco daquela bravata do filho do presidente, né? Deputado aí pelo estado de São Paulo. O Supremo ele não reagiu nem imediatamente e nem de forma tão vigorosa. Né? Foi só em junho de 2019 que o Supremo impôs a primeira derrota ao governo federal. Né? O Supremo, então, decidiu que o presidente não podia, por meio de decreto, extinguir os conselhos, né, que haviam sido criados por lei. Aí, numa clara sinalização de estabelecer alguma resistência àquela estratégia do governo Bolsonaro, né, de governar a despeito do legislativo. Né? No mesmo sentido, em agosto, o Supremo voltou a evitar uma manobra do governo que pretendia, por meio da reedição de um trecho de medida provisória já rejeitada pelo Congresso no mesmo ano, transferir a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. E ainda no que toca, e ainda em uma outra decisão, né, relacionada aí à suspensão de uma medida provisória do governo que dava fim ao DPVAT, o Supremo parece ter atuado também no sentido de reverter uma iniciativa presidencial que era virtualmente particularista. Né? É verdade que inúmeras outras pautas de interesse do governo não foram enfrentadas pelo STF. Né? As discussões sobre questões ambientais, armamento da população, corte de verbas de universidades públicas, por exemplo, todas foram questões que estiveram à disposição dos ministros do Supremo como oportunidade de restabelecimento dos valores constitucionais mais fundamentais diante daquilo que já se constituía como um claro avanço, né, de uma agenda fundada, né, em máximas como escola sem partido, bandido bom é bandido morto, índio não é gente. Né?
A explicação para essa atuação inicialmente mais contida do STF, né, mesmo diante de um quadro institucional que, como eu já lembrei aqui, né, adjudica ampla independência judicial ao Supremo Tribunal Federal e extensa capacidade institucional à Corte, e um quadro que não foi alterado, né? Então, a explicação para essa atuação, ela não deve ser buscada tanto na estrutura institucional, mas muito mais nos elementos conjunturais, né? O que acontece é que, manejando com bastante cuidado as relações com os poderes da República, onde vão se alocar, de fato, os atores com condições reais de retaliação sobre o Supremo, a Corte não pode arriscar também, né, por outro lado, perder o apoio difuso da opinião pública, né, o que é fundamental para resguardá-la aí das pretensões de ingerência, política ilegítima, né? Então, com isso eu estou querendo dizer o quê? O Supremo Tribunal Federal, por um lado, né, estrategicamente vai atuar de olho, né, na relação que precisa estabelecer com os outros poderes. Por outro lado, ele também tem um olho aí voltado para a opinião pública, de onde, eventualmente, ele vai precisar também retirar um certo apoio difuso que o resguarde, né, de pretensões de retaliação ou de pretensões de políticas, de ingerência política ilegítima, né? A gente tem uma pesquisa recente que ilustra um pouco isso que eu estou dizendo, né? E que revela que, para o caso brasileiro, existe uma percepção, essa pesquisa é uma pesquisa da GV do Rio, em parceria com a AMB, tá? E ela é de 2019. E ela vai indicar uma percepção generalizada da população, né? De ameaças de politização da justiça, né? Isso, de certa forma, resguarda o STF, quer dizer, de ataques mais evidentes à sua independência, né? Quer dizer, existe aí um certo alerta, né, da população em geral para o fato de que pode haver ingerências políticas ilegítimas sobre a atuação do STF. Então, isso coloca o STF, de certa forma, numa posição de resguardo, né? Por outro lado, né, o resiliente apoio ao governo Bolsonaro também vai fazer com que o Supremo Tribunal Federal redobre a sua atenção em relação à agenda do governo, né? E isso ainda num contexto inédito de polarização política que vai afetar principalmente a pauta dos costumes, né? Aqueles projetos sobre lei, crime e família que envolvem a moralização da política, da religião, do aborto, da sexualidade, e que é uma pauta cara para o Palácio do Planalto, né? Por outro lado, também serve para a gente explicar um pouco essa reação mais contida do Supremo no primeiro momento, o fato de que ele já havia enfrentado uma forte reação por parte do Congresso Nacional logo nos primeiros meses, né, da nova legislatura, que coincide com o início do governo Bolsonaro, né? Alguns parlamentares eleitos ali na esteira da Operação Lava Jato e que ostentam um discurso de moralização da política já haviam proposto a abertura de uma CPI sobre o judiciário, que foi alcunhada de lava-toga, né? Havia também em tramitação inúmeros projetos de lei estabelecendo regras mais claras para o funcionamento do STF, que importa em maior controle sobre a sua atuação, né? E que restringiu, portanto, o nível de discricionariedade dos ministros, além de novos pedidos de impeachment contra integrantes da Corte, né? A criminalização da homofobia e a reversão de algumas decisões na seara criminal, com reflexos justamente na Lava Jato, né? Isso tudo havia colocado o STF também numa posição delicada diante da opinião pública, né? Então, vejam que isso constitui aquela conjuntura no âmbito do qual, logo no início do governo Bolsonaro, o Supremo começa a ser bastante atacado na sua posição institucional, mas dá respostas ainda bastante contidas, né? Como se estivesse mapeando o terreno, né? Bom, o que parecia uma tendência de acomodação das relações do STF com o governo e com o Congresso, né, e que está expressa aí também pela própria definição do calendário de julgamentos para 2020, que relega essa falta de costumes para o segundo plano, né, e também pela atuação do então presidente da Corte, Dias Toffoli, né, que inúmeras vezes fez movimentos e discursos no sentido de reforçar a necessidade de diálogo entre os poderes, de cooperação com o Palácio do Planalto, né? Isso vai se reverter com a chegada da pandemia de Covid-19 no Brasil, né? A partir daí, então, o STF ele vai se tornar um dos principais pontos de contenção do governo Bolsonaro,
né? Então, ainda que agendas importantes do governo tenham passado ilesas pelo escrutínio da Corte, e aí a gente deve falar particularmente, né, daquelas agendas da área do campo econômico, né, inúmeras decisões, a partir de então, muitas delas individuais, mas boa parte delas também tomadas colegiadamente, passaram a empurrar o presidente cada vez mais para o quadro democrático constitucional, né. Durante a pandemia, né, a primeira derrota do governo veio com uma decisão liminar do Alexandre de Moraes, que suspendia os efeitos de uma MP que restringia a lei de acesso à informação, né? Ainda em março, né, no mesmo mês dessa decisão do Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, atendendo a um pedido da rede, vetou a campanha publicitária da SECOM, não sei se vocês lembram, né? Denominada O Brasil Não Pode Parar, uma campanha que estimulava a população a retornar às atividades e minimizava os efeitos do coronavírus, né? O Barroso também, atendendo a um pedido do deputado Paulo Pimenta, também foi ele o responsável por suspender uma ordem do governo de expulsar diplomatas venezuelanos em meio à pandemia, tá? Mas esse avanço, eu citei aqui 3 decisões individuais, né? Mas o avanço do STF sobre a agenda do governo não se deu apenas a partir de decisões isoladas, né? Como eu já referi aqui, também colegiadamente, né? Em abril, o STF reafirmou a autonomia dos governadores de estado e dos prefeitos para determinar medidas restritivas e definir os serviços essenciais. E isso, na prática, esvaziou os poderes do governo para forçar o retorno das atividades econômicas. No mês seguinte, o STF deu uma interpretação bastante restritiva à MP 966 de 2020, explicitando as possibilidades de responsabilização dos agentes públicos que adotassem medidas contrárias a recomendações médicas e científicas, né? E, em paralelo a essas derrotas no campo das políticas públicas, o governo sofreu ainda com uma série de decisões na esfera criminal. Então, após aquele midiático pedido de exoneração do ex-juiz, ex-ministro de Justiça Sérgio Moro, né, o Celso de Mello, decano, acolheu um pedido da PGR para autorizar uma abertura de inquérito que investigava as denúncias que o Moro estava realizando contra o Bolsonaro de intervenção indevida na Polícia Federal. 2 dias depois, o Alexandre de Moraes, levando em consideração a decisão do decano, suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem para o comando da PF, né, entendendo aí que o ato do presidente incorria em desvio de finalidade, tá? E por decisões desse ministro, o governo ainda sofreu com mandatos de busca e apreensão efetuados contra empresários e contra blogueiros aliados, né, no inquérito das fake news e também com a quebra de sigilo fiscal de parlamentares bastante próximos do presidente no inquérito que investiga o financiamento das manifestações antidemocráticas. Foi em resposta a essa sequência de derrotas que o governo passou, então, a escalar a crise política institucional. Tá? E aí, né, tanto o Bolsonaro como seus aliados mais próximos, que já haviam, então, flertado com quase todo o leque de opções de retaliação, né, de pedidos de impeachment, a redução de teto de idade, aumento do número de ministros, né, já haviam passado por discussões em todos esses campos, né, queriam avançar nessa lógica de retaliação, mas não contavam com o apoio do Legislativo e tampouco da opinião pública para que pudessem dar corpo a retaliações nesse formato mais institucional, né? O que restava ao governo para escalar essa crise? Restavam os mecanismos informais de retaliação. Ações e pressões diretas ou sutis, com diversos níveis de severidade, mas, sobretudo, sem o amparo de dispositivos legais, né? São exemplos os ataques retóricos ou mesmo as ameaças de violência e ataques físicos, assim como também a comunicação não oficial entre os ministros e o alto escalão do governo, ou ainda a cobrança de obrigações devidas a vínculos sociais e até suborno. Todos são exemplos da literatura, né, sobre mecanismos informais de retaliação. Foi por essa via estratégica que o governo avançou, né? Então, diante de uma conjuntura política que indicava uma profunda crise de governabilidade e inviabilizava, portanto, a mobilização de mecanismos institucionais de retaliação, o governo avançou pela via informal,
né? Então, a gente passou a observar uma série de manifestações desde abril de 2020 pró-intervenção militar no Supremo Tribunal Federal, né? A escalada do conflito entre o Planalto e o STF se deu muito mais no campo da informalidade, né? De um lado, o Bolsonaro parecia não querer, não ter intenção de se render, né, diante daquela frente institucional de resistência democrático-constitucional que o STF havia liderado ao lado de outras importantes lideranças políticas, né, particularmente em relação às medidas de contenção da pandemia de Covid-19. Né. De outro lado, o Supremo mergulhava, pouco a pouco, num cenário de conflito interno, que inúmeras vezes ia opor as ações e declarações de harmonização do então presidente Dias Toffoli, né, com as decisões mais vigorosas do Alexandre de Moraes, do Celso de Mello, que eram, então, relatores daqueles processos criminais que colocavam o governo Bolsonaro e a sua base de sustentação sob suspeição. Tá? As retaliações do governo, elas foram se tornando cada vez mais diretas e o nível de severidade foi aumentando, né? O Bolsonaro chegou a afirmar publicamente que a determinação do Alexandre de Moraes foi política e quase gerou uma crise institucional, aí lançando suspeitas sobre o processo de nomeação do próprio Alexandre de Moraes, né, que, segundo o presidente, tinha também traços de pessoalidade, tendo em vista a sua amizade com o ex-presidente da República, Michel Temer. Né. Nessa mesma semana, durante uma manifestação flagrantemente antidemocrática em Brasília, que foi apoiada pelo presidente, né, o Bolsonaro pediu, e aí eu abro aspas, né, pediu a Deus que nós não tivéssemos problemas na semana, porque a gente havia chegado a um limite. E afirmou que as Forças Armadas estavam do seu lado e que não seriam mais admitidas interferências sobre a atuação do Executivo. Né? O Mourão, vice-presidente, no dia seguinte, deu uma declaração afirmando que o STF havia ultrapassado todos os limites e que os poderes deveriam buscar se harmonizar, mas, né, nos limites da responsabilidade de cada um. Tá? Destacou aí, claro, contemporizando algum compromisso com a democracia. Tá? No entanto, o quadro de aberto atrito entre o Supremo e o Planalto, ele seguiu se agravando durante as ações no curso dos inquéritos de fake news e dos atos antidemocráticos. Tá? Eu não vou ter tempo aqui, eu estou vendo que eu já estou até extrapolando, né? Mas a gente poderia lembrar inúmeras outras manifestações públicas do Bolsonaro em que ele sobe a tensão com o Supremo Tribunal Federal. Eu só queria pontuar, umas até bastante deselegantes, né? E nada adequadas ao linguajar que se espera de um presidente da República, seja ele qual for, né? Quando usando aí de uma linguagem chula, ele diz acabou, enfim, me desculpe o desabafo, mas não dá mais para admitir a atitude de certas pessoas individuais, né, se referindo aí aos ministros. Né? Como eu disse, eu não vou ter como avançar muito, só quero lembrar, né, o fato de que, diante de uma questão que envolvia um procedimento bastante simples do Supremo Tribunal Federal, de pedido de informações da PGR a respeito de uma requisição, né, sob a apreensão do celular do Bolsonaro, né, houve, inclusive, uma reunião no Palácio do Planalto em que, segundo ali fontes próximas, né, ao presidente, ele teria manifestado a sua decisão de intervir no STF. Né? Ele foi dissuadido, né, mas evidentemente que o Supremo não sai ileso desse processo. Né? Eu só queria pontuar, né, que é interessante a gente observar que as derrotas do governo no Supremo, né, que foram capazes de, tanto em termos de frequência quanto de intensidade, de provocar essa crise institucional, né, elas estão menos vinculadas à agenda de políticas públicas desse governo, mas estão mais vinculadas ao exercício da competência penal do Supremo Tribunal Federal. Né? E eu acho isso bastante indicativo do fato de que nós vamos continuar tendo a pauta criminal como uma pauta sensível no Supremo Tribunal Federal nos próximos anos, né? E que talvez
vez, essa acomodação mais recente, particularmente depois do movimento que o Bolsonaro faz em direção ao Centrão, em busca da retomada mínima de alguma governabilidade, né, que esse pode ser um sopro, né, e que a gente pode voltar a ter aí, principalmente em torno da pauta criminal, a gente pode voltar a ter aí um retrocesso nas relações entre o Supremo e o Planalto, um recuo, né, em direção à retomada de tensão ou até de crise, né? Eu vou encerrar dizendo que me parece que aí vinculada, né, esse avanço das negociações do Bolsonaro com o Centrão, acho que também vale a pena a gente chamar atenção para o fato de que a recente indicação do Cássio Nunes para ocupar a vaga do Celso de Mello, né, pode ser lido também numa chave de certo retrocesso do governo, né, depois de um momento de grande tensão e uma escalada enorme da crise das relações com o Supremo Tribunal Federal, né? Em lugar das ameaças e das bravatas públicas, né, cada vez mais a gente tem visto ocupar a cena pública as negociações e até as palavras de reconhecimento do esforço do Toffoli na manutenção do diálogo e da harmonia da relação entre os poderes, como foi o caso da visita surpresa que o Bolsonaro faz, né, na última sessão que o Toffoli presidia, né? Então, assim, eu acho que essa indicação do Cássio Nunes pode ser lida aí nessa chave de uma solução de compromisso que envolve a necessidade do Bolsonaro de governar. Certamente o Cássio Nunes não era um nome de predileção do Bolsonaro, e ele foi obrigado a se dissociar das suas preferências mais sinceras, justamente para avançar aí, né, no restabelecimento de um ponto ainda que frágil, mas de equilíbrio da relação com os outros poderes. O modo como se construiu a indicação também é bastante denotativo disso, né? Estavam envolvidos na construção dessa indicação o ministro Gilmar Mendes, e isso é fundamental para compreender o processo, o ministro Dias Toffoli, né, último presidente do Supremo Tribunal Federal, e que estendeu a mão ao governo Bolsonaro, mesmo às custas da sua relação com seus pares, né, e evidentemente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Todos em um converscote na residência do Gilmar Mendes, tá? Mas essa sinalização de recuo do Planalto não necessariamente implica uma superação absoluta daquela postura beligerante do presidente em relação ao STF, que vinha sendo registrada, né? Justamente por aquilo que eu já adiantei, porque existem pautas que são sensíveis ao governo, como a econômica e a dos costumes, mas principalmente porque existem procedimentos criminais que atingem diretamente o seu gabinete, a sua família e os seus aliados de primeira ordem que seguem em curso no Supremo Tribunal Federal, né? E aí eu vou encerrar e a gente pode conversar um pouco mais, se vocês quiserem, na sequência, né? Falando a respeito do modo como a construção do nome do Cássio Nunes pode deixar em aberto um cenário no âmbito do qual as relações internas do STF, os conflitos internos do STF possam suplantar a possibilidade de que um STF unido possa se manter forte diante de um governo que pode voltar a atacá-lo no momento subsequente. Agradeço e peço desculpas por ter avançado um pouco o meu tempo, estou à disposição para a gente continuar conversando sobre essas questões. Obrigado, Marjorie, pela excelente exposição. Eu acho que traz essa questão central da conjuntura, né? E principalmente de um governo nos últimos 2 anos que, ao contrário, principalmente dos outros que o antecederam, não tem um compromisso estrutural com o judiciário, com a divisão de poderes e com o regime democrático. Então, essas estratégias do governo, que são independentes da trajetória institucional e histórica do STF mais recente, as estratégias híbridas desse governo colocam uma série de desafios aí que são centrais para que a nossa agenda possa enfrentar, né? Eu acho que é interessante até essa interação com o que foi debatido a partir da perspectiva do Andrei. Bom, de qualquer forma, de imediato, aqui passo a palavra para o professor Roberto Fragali, da Universidade Federal Fluminense. Abre o microfone, Fragali, teu microfone está desligado.
Obrigado, Fabiano. Essas circunstâncias da atividade virtual, a gente acaba, né, sempre cometendo esses pequenos deslizes, né, com o microfone. Bom, primeiro, obrigado pelo esforço aí de reunir a mesa redonda, né, de deflagrar essa discussão, a oportunidade de discutir, dialogar contigo, com o Andrei, com a Marjorie, com a Lígia, enfim, de revisitar um pouco da trajetória da área e especular sobre o que eventualmente pode vir pela frente. O Andrei fez uma fala, né, que é uma reconstituição institucional de trajetória, né, ou seja, muito menos falando de si, muito mais falando da AT, de como a AT se desenvolveu e como ela distintas que, como você sinaliza, podem abrir uma interlocução, uma discussão no nosso debate a seguir, na medida em que trazem perspectivas separadas, perspectivas diferentes, né? Eu queria propor uma terceira, assim, algo intermediário entre essas duas perspectivas, tomando como referência um pouco o que foi a nossa conversa prévia, quando trocamos os e-mails para poder pensar a mesa, né? E uma das sugestões que você mesmo, Fabiano, fez para a gente, né, foi de reconstituir nossas trajetórias individuais ou pensar um pouco o que foi o nosso percurso em diálogo com a AT. E incentivado por essa perspectiva, né, eu fui olhar o que foi a minha produção ao longo desse percurso, eu fui examinar o que foram os meus objetos de reflexão ao longo desses 10 anos, né? Eu estive presente no 7º encontro lá em Recife, quando fiz uma apresentação de um paper sobre democratização dos tribunais, né, todo o movimento que vinha das associações de magistrados, o movimento associativo que demandava, que reivindicava, ou tentava buscar no Supremo um reconhecimento da inconstitucionalidade ou da não recepção da parte da Loman que especificava as regras do processo eleitoral nas cortes, e reivindicava a possibilidade de votação por todos os membros do poder da justiça, né, por todos os membros do tribunal. Num segundo momento, no Congresso de 2012, já em Gramado, o meu objeto de interesse se desloca para a discussão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, com uma dupla participação no encontro, primeiro apresentando um trabalho na AT, né, um trabalho sobre a construção de agenda no CNJ, e uma participação numa mesa redonda, também organizada por você, pelo Andrei, que contou com a presença do Hernani, em que a gente discutia a questão do controle sobre o judiciário, né, quem controla ou como se estabelece o controle do judiciário. 2014, já em parceria com uma orientanda, meu objeto se desloca, o meu interesse se desloca para a discussão de gênero, né?
É o trabalho que a Ana Paula Ciamarella, que hoje é professora da Unirio, vai apresentar com base tanto na sua dissertação inicialmente, como depois na sua tese de doutorado, inicialmente olhando a presença das mulheres na cúpula, né, do judiciário, o que a gente aprofunda em 2018, quando também na AT a gente faz a apresentação recuperando o que a gente chamaria de a história das pioneiras, né? A gente faz uma tentativa de história oral recuperando a memória das pioneiras que participam, assim, que são as primeiras mulheres a entrarem no judiciário. Dando um passo para trás, em 2016, a gente organiza uma mesa redonda que propõe uma discussão sobre para onde vai o judiciário, quais são os desafios que se colocam diante do judiciário. Chegamos, então, né, 2020, nessa João Pessoa virtual, né? A gente não foi para Paraíba, mas está aqui no espaço virtual, no Zoom, em que eu participo, ou seja, estou presente na área fazendo uma apresentação de um paper que é um projeto de pesquisa que eu desenvolvo já, enfim, foi escrevendo o paper que eu me dei conta de quanto tempo eu estou tocando esse projeto. São 15 anos escrevendo sobre a memória judiciária de São João de Meriti, né? E, ao mesmo tempo, essa nossa reflexão sobre para onde vai a área temática, ou seja, quais são os desafios que se colocam para a área temática. Essa reconstituição de trajetória pessoal, com participação em mesas redondas, apresentação de papers, em algum momento coordenando mesa ou atuando como debatedor, né? É o que funciona como, vamos chamar assim, como balizamento para eu pensar para eu pensar as questões atinentes à área e dialogando um pouco com o que o Andrei levantou numa perspectiva mais institucionalizada, ou seja, pensando as questões específicas sobre discussões teóricas, construção de objeto, com as nossas temáticas, com as temáticas que foram desenvolvidas. E, a partir desse balizamento, eu queria falar assim, em 3 tempos, em 3 momentos muito rápidos, né? Não quero me estender demais, eu prefiro que a gente reserve a maior quantidade de tempo possível para um debate, para uma socialização entre pares, mas eu queria tentar estruturar essa reflexão em 3 momentos, distinguindo o que eu vou chamar de uma espécie de diagnóstico a partir do meu olhar, né? Um diagnóstico pessoal de como eu vejo a área, como eu penso como eu penso essa minha trajetória em contraste com os trabalhos que eu vi serem apresentados na área, e, de certa forma, dentro desse diagnóstico, falar um pouco sobre um risco que eu vejo embutido dentro desse processo. Num segundo momento, talvez assim recuperando essa agenda que eu acabei de apresentar em relação aos meus trabalhos pretéritos, falar sobre pistas de investigação que me parecem interessantes serem exploradas como objetos, né, como questões candentes a serem analisadas. E eu queria concluir num terceiro e último momento, talvez ainda mais breve do que os 2 precedentes, falando muito rapidamente sobre o que eu vejo como desafio para a área, ou seja, se o Andrei identificou o que talvez fosse o grande desafio lá em 98, quando a área foi institucionalizada, em 98, né? 98, quando abriu, e 2008, quando houve uma institucionalização da área, ou seja, o que eu vejo como desafio nesse momento mais recente, nesse momento de transição em que a gente está vivenciando, né? Então, 3 momentos muito rápidos para poder abrir para ouvir os comentários da Lígia e abrir para a sala virtual conversar. Primeiro, diagnóstico, né? Eu vou no diagnóstico, acho que eu vou bater
Na mesma tecla que eu venho falando há muito tempo, em que quem me conhece nos outros espaços em que a gente socializa juntos, né, sobretudo Unbox e CSBS, né, eu vejo a hegemonia de uma perspectiva muito clara nos nossos trabalhos, e que para mim são problema, e que para mim é uma questão problemática. Primeiro é excesso de cúpula, né? A gente está o tempo todo tratando o judiciário pela cúpula, pensando o judiciário pela cúpula, assumindo que eu vou arredondar numa lógica de grosso modo, né, que 50 ministros, né, estou pensando em 11 do STF, 30 do STJ, mais os do 50, vamos botar uma centena, né, mais TST, são sinônimo de 17 mil juízes que compõem um aparato institucional, né? E isso leva ao segundo problema, ou a questão que está atrelada ao segundo grande problema que eu associo que eu vislumbro nessas nossas reflexões, que é tratar isso como se fosse uma grande coisa homogênea, né? Ou seja, a gente não percebe a diversidade, ou a gente não dá valor à diversidade que está inscrita, inserida dentro desse nosso objeto de estudos judiciário, né? Ou seja, quando eu olho a produção da área, que eu vejo lá vamos botar em torno de 30 trabalhos por encontro, se eu imaginar que a gente está falando de 12 encontros, né, de 6 encontros, a gente está falando de quase 200 trabalhos, e nesses 200 trabalhos a sensação que eu tenho é, primeiro, uma enorme dificuldade de pensar heterogeneamente, né? Ou seja, é o tempo todo pensando no judiciário como uma coisa monolítica, como uma coisa homogênea, como uma coisa amorfa que tem, né, uma única constituição, né? E aí constituição aqui no sentido de elemento constitutivo mesmo, e não pensando constituição numa reflexão mais dogmática judicial, enfim, alguma coisa do gênero. E uma presença hegemônica, contundente, de um olhar o tempo todo concentrado em torno da cúpula, em particular do STF, né? Há diferentes abordagens teóricas? Sim, há diferentes abordagens teóricas. Você vai encontrar diferentes portas de entrada para refletir sobre o judiciário nos 200 trabalhos, nos quase 200 trabalhos que compõem o nosso acervo, mas, de um modo geral, embora eu tenha diversidade teórica, o que eu tenho é uma concentração em torno desses dois grandes aspectos que me parecem constituir um diagnóstico rápido e sucinto da área. E nisso eu vejo embutido um risco bastante importante, né? Bastante complicado, né? Qual é esse risco? A gente viu num tempo recente o ministro Barroso dar entrevistas ou, né, na verdade, os nossos ministros são profícuos na realização de entrevistas, mas o Barroso não só menciona isso em entrevista, como eventualmente acaba escrevendo e colocando no papel que existe um processo de avanço, né? Eu vou falar com cautela e devagar, porque eu sempre fico preocupado com essa frase, mas, enfim, um processo de avanço civilizatório em que cabe ao judiciário um papel iluminista, né?
assim, eu fico sempre... é desconcertante, né? Só que essa lógica do papel iluminista que o Barroso reivindica para o judiciário, na medida em que a gente concentra o nosso olhar sobre a cúpula, acaba incorrendo ou trazendo um risco, que é o risco da gente se ver como o intérprete iluminista desse avanço civilizatório e querer dizer o que deve ser o caminho ou como deve ser o caminho, muito mais do que produzir uma análise, né, um exame de conteúdo sobre quais são as decisões, quais são as escolhas, as estratégias que estão sendo colocadas no campo, nesse espaço social. Ou seja, no meu diagnóstico, e eu vou encerrar essa primeira parte por aqui, eu vejo um excesso de cúpula, eu vejo uma intensa homogeneidade na percepção do judiciário e vejo um risco bastante importante, que é essa reivindicação de sermos ou de nos comportarmos como os intérpretes iluministas na esteira daquilo que o Barroso reivindica para o judiciário como sendo o portador, né, desse papel iluminista para sua construção. Desse diagnóstico, e olhando para a minha produção e olhando para aquilo que eu acabei de traçar como diagnóstico e olhando para o acervo, né, para os trabalhos que eu ouvi ao longo desse percurso, eu acho que existem, né, e aí eu estou falando de uma perspectiva muito pessoal, é lógico que isso eu estou dialogando com a minha